Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Solina Parrilha e Restaurante. Olá, começa aqui mais um Falando de Vinho. Estou aqui ao lado do Vitor de Freitas, W7 Sommelier, professor e doutor em vinhos. Você não fica bravo quando eu chamo você de doutor em vinhos, né? Eu só acho engraçado que é doutor em vinho, né? Já estou começando a curtir a ideia já. É uma graduação que eu inventei durante esses programas. Os amigos meus vão tirar muito sarro da minha cara. Né? Ô Vitor, a gente fez um programa todo falando de champanhe, de espumante, de cava, de prosecco, falamos de vinho branco e vinho rosé, e a repercussão foi grande. E os pedidos, graças a Deus, são significativos. E aí que entra a continuidade do outro programa que fizemos, porque nós estamos no verão, mas neste a gente vai tratar das uvas específicas de cada país. Eu acho interessante, porque o calorzão continua, né? E as pessoas ficam perguntando, mas falou de vinho branco, né? Meio generalizado, da uva, mas na hora mesmo de comprar, tá? Eu tô em algum lugar, mas não tenho tantas opções. O que eu faço? É por aí que a gente vai. Ô Vitor, por onde você quer começar? Olha, eu acho interessante a gente falar, caso como aconteceu comigo, né? Eu estava no litoral e não tinha muitos vinhos, muito acesso, e se eu fosse uma pessoa que eu não conhecesse muito, o que eu faria, né? Estou com frutos do mar, estou no litoral, estou no verão, e eu quero tomar um bom vinho branco para acompanhar. Aí o que eu pensei? Falei, eu vou passar isso para quem está nos ouvindo. Legal. Né? Que foi a mesma dificuldade que eu tive. Tá bom, aí eu vou comprar uma Chardonnay, ou vou comprar um Pinot Gris, o que eu vou comprar? O que eu imaginei? Bom, eu estou no litoral, obviamente ali onde eu estava no Rio de Janeiro, né? Estava em Arraial do Cabo, não tem produção de vinho, mas eu posso pensar numa região no mundo que seja parecida. Para onde eu fui? Para Sicília. Por quê? Por quê? Sol, verão, litoral, frutos do mar e tem uva. Entendeu? Aí tinha lá uma garrafa de um bom vinho siciliano, da uva Grillo, né? De um bom produtor. Falei, é por aí que eu vou. Por quê? Se o cara produz um bom vinho branco na Sicília, e já há trocentos anos, para quê? Para acompanhar os frutos do mar que eles têm, então a combinação é boa, o vinho vai ser bom. Então eu tinha esse vinho à disposição, comprei para tomar lá em Arraial do Cabo, comendo um bom peixe, um bom camarão. As principais, já que você começou pela Sicília, quero falar sobre os vinhos italianos, evidentemente. As principais castas, na sua opinião, que você pode dar como dica para quem gosta de vinho branco e quem aprecia os vinhos italianos? Eu acho que é um bom caminho esse, assim, é didático e ao mesmo tempo fácil do pessoal entender. Tá bom, vamos pegar por país, né? Os bons brancos italianos, né? A Itália faz vinhos maravilhosos de norte a sul, leste a oeste. Então, um bom vinho branco italiano. Hoje, a uva mais famosa, inclusive da Itália, foi para o mundo todo, é a Pinot Grigio. Né? Então a Pinot Grigio ou a Pinot Gris na França ou na Nova Zelândia, a Pinot Grigio hoje ela está difundida no mundo, e na Itália tem muita produção, muito boa, desde o vinho mais simples ao vinho Pinot Grigio mais top. Então a Pinot Grigio é uma excelente opção custo-benefício. É um vinho italiano excelente custo-benefício. Mas você tem Trebbiano, você tem a Grillo na Sicília, tá? São outras uvas italianas, você pode procurar. Eu gosto muito da Vermentino. Né? Então, assim, vinho italiano, que eu sempre falei naquela aula de vitivinicultura, né, que eu dou. Você quer uma uva mais fresca? Vai para o norte da Itália, clima mais frio. Você quer um vinho, né, mais alcoólico, um vinho para puxar para o frutos do mar? Procura a região que você vai ter a uva branca mais ligada ao quê? Ao litoral, ao calor. Então, cada região da Itália, dependendo das características climáticas ou do terroir, vai te dar um vinho diferente. Mas vai por aí que você vai bem. Eu tenho que fazer uma pergunta, eu não sei, tenho certeza que você conhece, que é um vinho que eu gosto muito, que é o Vernaccia. Exatamente. Da região de San Gimignano. Exatamente. Então, esse daí é um vinho, inclusive, que você só tem lá. E tem lá, e tem a DOC, e tem DOC G.
entendeu? Lá. E tem, assim, grandes vernáculos de grandes produtores que, inclusive, envelhece bem, entendeu? Isso é que é o duro, né? Você tem tanto vinho, você tem tanto produtor diferente e tem tantas subdivisões que é aí que eu falo para o pessoal, vai estudar, vai degustar, vai fazer litragem. Mas você falou muito bem, né? O cara que vai num vinho desse já... Assim, a chance de acertar é muito grande. Mas a grande dica é, vinho branco é vinho jovem. Vinho jovem, continua sendo. Porque, por exemplo, essa região que você existem falou... exceções. Não, vários. Mas não é a regra, mas o caminho mais seguro é você ir no jovem, safra recente. Né? Pegar vinho de 2008, branco, 2009, que a chance de dar problema é significativa. Nós estamos falando para um público grande, né? É muita gente que nos ouve. Lógico, o cara fala, não, mas poxa, eu quero tomar um vinho branco envelhecido, porque tem. Então, você vai gastar um pouco mais, mas você vai encontrar. Qual é a grande região que faz grandes brancos para envelhecer? Borgonha, entendeu? Quer procurar um bom vinho branco? Vai procurar um grande vinho da Borgonha, um Grand Cru, um Premier Cru, você vai tomar um vinho sensacional. Quer uma outra dica? Procura um vinho Riesling alemão, né, que tem 2 Gs, geralmente, que é o Grossgrevachs, minha pronúncia do alemão não é muito bom, mas são os Grand Crus alemães. Existe também. Você procura lá o que tem GG, né, no rótulo, e você vai tomar um grande branco alemão que envelhece muito bem. Vitor, você entrou na Espanha, já saímos da Itália. Você já falou das uvas, eu falei do Vernac, que é o Vernaccia, que eu adoro de San Gimignano. Eu visitei uma vinícola que efetivamente produz esse vinho e lá eu descobri que é uma uva pertencente àquela região, enfim. Talvez tenha até no mundo em outras regiões, mas... não sei se precisa de autorização ou não, mas o fato é que eles venderam para mim que aquela uva é só naquela parcela de região. Daqui a gente saiu da Itália, falamos de uva, o engatar a França, que a França, eu sou suspeito de falar. Eu adoro os vinhos franceses. E você? Eu gosto muito também. Nós temos só uma dificuldade no Brasil, que é que os grandes vinhos franceses acabam ficando lá ou exportados para a própria Europa, para grandes mercados que pagam bem, né? Nós temos uma grande dificuldade de impostos no Brasil, mas você ainda acaba tendo acesso a bons brancos. O que eu posso falar? Tem algumas regiões que fazem vinhos excelentes e não tão caros como a Borgonha. Mesmo na Borgonha tem Chablis. Eu, pelo menos, sou fã, porque eu gosto de uva para o nosso clima fresca, né? Eu gosto de vinho com frescor. Vinho branco, para mim, se não tiver acidez, não é legal. E Chablis tem essa característica, né? Já para começar com um solo que é totalmente diferenciado. Então, você vai ter em Chablis um vinho fresco, um vinho bastante ácido, né? Então, vamos falar de França, você tem ali na Borgonha, ali na Borgonha é 100% Chardonnay, tá? Então, você já começa por aí. Então, você vai ter Chablis, você vai ter grandes DOCs ali. Então, você quer tomar um bom vinho da Borgonha, procure um vinho não seja um vinho de mesa, não seja uma simples vinho de país, tá? Já procura de um vilagem para cima. Se puder pagar um pouquinho mais, procura um Grand Cru que você vai estar bem servido. Mas prepare o bolso. Como você falou, né? Não tem jeito. Você quer tomar um vinho diferenciado, você vai pagar um pouco mais caro. Quer tomar um bom vinho francês? Procure Bordeaux, branco, e procure Vale do Loire. Tem grande Sauvignon Blanc lá e de uma uva que a gente não ouve muito falar aqui, que é a Chenin Blanc. Então, Vale do Loire também é uma outra boa dica para quem quer tomar um bom vinho branco francês. Bom, a gente já saiu da França e você deu uma pincelada falando da Alemanha. Eu tenho que fazer uma pergunta para você que eu tenho certeza que quem está em casa é louco de saber a resposta. Por que durante muito tempo o vinho Liebfraumilch, é assim que pronuncia? Liebfraumilch. Isso. Foi o vinho principal das Américas. Que era o negócio era isso faz tempo, hein? Faz tempo, eu vou dizer para vocês, cara. Eu fui um comprador e consumidor desse vinho. Verdade. Foi na festa de 15 anos da minha filha, eu lembro até hoje. Quando ela fez 15 anos, na festa de 15 anos, eu comprei um famoso Black Tower. Uma garrafa marrom, e foi um sucesso. Nossa, o pessoal amou. Vinho branco, docinho, geladinho, alemão, foi um sucesso. Só que a gente sabe que hoje não era nem vinho praticamente, né? O pessoal tinha a
cara de pau de trazer uva da Argélia, da Turquia e fazer virar vinho, cara. Era um negócio. E aí detonou a imagem do vinho alemão. Detonou. Para eles voltarem, e olha, eu conversei com alguns produtores na Alemanha, eles têm muito pé atrás no Brasil. Primeiro por causa do preço. Né? Lá, diferente da América do Sul, lá são pequenos produtores, mas os vinhos são fantásticos. Aí, aos poucos, foram retomando a questão da qualidade, dos grandes Riesling, e hoje você acessa vinho branco alemão muito bom. Por exemplo? Eu gosto de duas regiões. Se tiver que comprar, procura ou do Vale do Mosel, ou do Vale do Reno. Certo? Agora, falar de produtores, cada nome é meio complicado, mas tem Dr. Luz, você tem bons produtores indo para essa região. A única coisa que você tem que tomar cuidado, se você gosta de vinho seco, você tem que procurar o Trocken. Se você já gosta de um vinho com uma certa doçura, com uma certa açúcar residual, como minha esposa gosta, pega o Halftrocken ou o meio seco, né? Que vai muito bem com aquelas pizzazinhas que eles fazem, aquele Flammkuchen, que é fantástico. E o Riesling? O Riesling, então, você tem, engraçado, a Riesling você tem do Trocken ao super doce. Ele é fantástico. E eu vi lá na Alemanha, na hora da colheita, eles já começam a separar. Eles colhem, porque não dá para amadurecer tudo de uma vez só. E você colher só as uvas maduras é muito caro, como ele fala no Chateau de Quem, por exemplo, que é o grande ícone dos vinhos doces no mundo. Então, o que eles fazem? Eles colhem e lá embaixo já tem senhoras separando aquelas uvas menos maduras, outras mais maduras, outras inclusive atacadas pela botrite, que um dia a gente fala sobre isso, pela podridão nobre, né? Então, o Riesling dá de vinhos secos, simples, até uns grandes vinhos, né, para guarda e vinhos de sobremesa. A Riesling é fantástica. As pessoas que procuram em supermercado, Vitor, tem um pouco de dificuldade de encontrar vinho alemão. Muito. Não é tão fácil assim. É cultura ou porque realmente custa muito caro? Por que não é fácil efetivamente encontrar o vinho alemão à disposição para venda? Você encontra, mas é difícil. Eu diria para procurar, se quer tomar um bom vinho branco de Riesling, procura uma boa importadora que trabalhe com esse produto. E é só pesquisar, pesquisar. Você encontra, tá? Agora, eu partiria para outras opções, assim, se você não tem tanto conhecimento assim. Sabe uma dica do Riesling? Procura um bom australiano. Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente continua esse bate-papo com o Vitor de Freitas, sommelier W7, aqui no Vitória Osteria e Carne, que é em Jundiaí, casa do meu grande amigo Sérgio e do gerente Félix. É um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta, falando de vinho. Bom, a gente já foi para a Itália, fomos para a França, passamos pela Alemanha e agora é a paixão do Vitor, né? Vitor é apaixonado pelos vinhos portugueses. E não tem jeito de falar de branco e não falar de portugueses. Rapaz, Portugal, como eu falei que ele faz vinho de norte a sul, leste a oeste também, a região do norte você tem os grandes vinhos verdes, a casta principal é Alvarinho, como é Albarinho na Espanha. Só que você tem Loureiro, você encontra muito rótulo de Loureiro. Você tem Trajadura, que normalmente entra em corte com Alvarinho. Você está falando de castas, de uvas. De uva, então. Não tem nada a ver com região, viu, gente? Não, a região do vinho verde, e lá na região do vinho verde você vai encontrar... Você lembra que você falou da Vernacke? Sim. Né? Em Portugal tem algumas que também só tem lá. Você não vai encontrar em outro lugar. Trajadura você não vai encontrar. Avesso você não vai encontrar. Né? Então, essas uvas são uvas brancas que... característica da região do vinho verde, mas que dão vinho bacana. Então, a Alvarinho é a casta principal. Né? Ela é bem trabalhada por grandes produtores, né? Como Anselmo Mendes, que é o papa da Alvarinho, né? Que tive o prazer de conhecer, ter algumas aulas com ele. Você vai ter vinhos simples, bons, né? Baratos. A gente encontra vinhos muito baratos aqui, até grandes vinhos para envelhecer. Isso é uma coisa Alvarinho. curiosa. Se o vinho italiano, o francês, o alemão, não tem o custo-benefício que tem os vinhos portugueses. Por quê? Bom, duas coisas. Primeiro, a proximidade Brasil-Portugal. Sim. Né? E segundo, que o Portugal produz ainda vinho bom e barato. Já sai de lá, da Europa, com custo barato. Entendeu? E como nós temos aqui muitos descendentes portugueses, né? Com firmas portuguesas, eles gostam, né? Nós somos hoje, para você ter uma ideia, o segundo maior mercado de vinhos portugueses no mundo, só atrás dos Estados Unidos.
né? Estou tirando o mercado europeu, asiático, Ok. mas aqui... Então, para você ter uma ideia, o Alentejo, a DOC Alentejo, o maior mercado para eles é o Brasil. Entendeu? Puxa vida. Então, isso facilita uma série de coisas, inclusive no preço. Agora, já que o pessoal a gente está dando dicas aqui, toma um pouco de cuidado, porque tem alguns vinhos verdes muito baratos, que ele vai ser assim, a graduação alcoólica muito baixa, é importante ler no contrarótulo, tá? Os vinhos brancos de melhor qualidade, ele tem um álcool um pouco acima, porque a uva está mais madura, é uma uva de melhor qualidade. Aí tem mais açúcar, vai dar mais álcool. Se você pega um vinho branco de 9%, 10%, muito simples, Fuja. você vai tomar um vinho, mas você vai ter que beber a garrafa inteira para sentir sabor. E alguns até injetam um pouco de gás carbônico para dar aquela picância na língua, para parecer que é vinho verde. Não tem nada a ver, nada a ver. Esse negócio de picar na língua já foi há muito tempo atrás já. Bom, as principais castas, então. Alvarinho, no vinho verde. Alvarinho, essa é a rainha. Vinho verde é a região do vinho verde, Região gente. do vinho verde. Não é que é vinho verde. É a região do vinho verde, tem uma sub-região. Se você quiser procurar um vinho de melhor qualidade, procura Monção e Melgaço, que é a sub-região top de vinho verde, tá bom? Agora, você vai procura Alvarinho? Aparece em corte, Alvarinho e Trajadura, bacana, né? Eu conheço um pouco mais de vinho. Avesso, pode comprar também, que tem uns vinhos excelentes. Então, assim, vai testando, vai procurando. Mas quer começar a tomar um bom vinho branco? Procura Alvarinho, região do vinho verde, sub-região de Monção e Melgaço. Bom, saímos de Portugal, vamos à Espanha, coladinho ali. Né? Fica fácil, né? Ali é Alvarinho. Rioja, Albarinho. Albarinho, que é o mesmo Alvarinho, só que aí muda o nome. Aí não é vinho verde, é Rias Baixas. Que é um coladinho no outro, é só olhar no mapa aí, a região da Galícia. Só muda a fronteira mesmo, É. né? Então são vinhos excelentes. E o solo não é o mesmo, né? Muda um pouco. E existe uma modificação ali, né? Mas o que acontece? O que muda mais hoje é até o clone da uva, mais adaptado àquela região. A variedade é a mesma, só que hoje a seleção foi feita com tanto, né, carinho, durante tanto tempo, que vai ficando um pouco diferente. O clone da Albarinho, às vezes, é um pouco diferente da Alvarinho em Portugal. Fora o terroir, fora o solo. O solo, na região do vinho verde, ali em Portugal, é muito granítico, é muita pedra. Né? Basta você ver as fotos dos castelos portugueses, aquela pedra escura, é granito, né? Pedra mesmo. Então ali a uva sai um pouco diferente do que na Galícia. Bom, sobre espumantes e espumantes rosés também dá para falar da Espanha com relevo? A Espanha é cava, né? Então, se você procurar os grandes espumantes hoje na Espanha, são as cavas. É só você procurar. Temos excelentes produtores no Brasil. A gente pode falar do Freixenet, que é o mais famoso, né? 5 moços, você vai ter. Assim como em Portugal também. O pessoal acha que Portugal não tem espumante. É até engraçado, né? A gente participa de algumas feiras, de alguns eventos, o pessoal se depara com o espumante português e esquece que também tem. Só que lá eles falam um pouco diferente, né? A gente chama de brut. Eles não gostam de falar nada, seja em francês ou em inglês, então eles chamam de bruto. Rapaz, você vai tomar... E há 2 anos atrás, o melhor vinho português eleito pela revista de vinhos de Portugal foi um espumante da variedade Baga, produzido pela filha de um grande produtor, que é o Luís Pato. A filha dele, a Filipa Pato, fez o melhor vinho para a crítica especializada, era um espumante bruto. O que você destacaria, além... Daqui a pouco a gente vai falar do Chile, vai falar um pouco do Brasil também de novo, mas Nova Zelândia? Lembra que eu falei da Sauvignon Blanc? Nós estamos aqui tocando no assunto dos principais produtores, falando, condicionando, né, conduzindo, não é, a conversa para os principais países em relação ao vinho branco. Porque a gente tem que passar informações para o pessoal que está nos ouvindo, né? Poxa, desde o início a gente pensou nisso, né? Eu tenho aqui vários rótulos, mas o que comprar? Eu vi um vinho da Nova Zelândia, então vamos pegar a Sauvignon Blanc, essa uva, você vai ter ótimos vinhos, desde o Chile até a Nova Zelândia. Mas por quê? A Sauvignon Blanc é bem adaptada a clima mais frio. Então, nossos ouvintes, eu gosto da Sauvignon Blanc, quero comprar um vinho de Sauvignon Blanc, procura a região. Primeira coisa, Chile, nós temos excelentes rótulos, né, aqui à disposição. Qual a região do Chile que é legal? Vai para a região do Casablanca, mais próximo do Pacífico, né, Vale da Leyda, que está bem, San Antônio, que está perto do Pacífico. Ou seja, aquele frio do Pacífico
né, ajuda no amadurecimento e na melhor característica da Sauvignon Blanc. Eu não sei se isso é uma coincidência, independente da casta, mas quanto para o vinho branco mais próximo do oceano, melhor? Não necessariamente está próximo do oceano. O que ele precisa é ter noites frias, tá? Amplitude térmica. Amplitude térmica. Dias quentes, noites frias. Então vamos pegar, quais são as regiões que você tem grande Sauvignon Blanc? Nova Zelândia, 2 ilhas, né? Os melhores Sauvignon Blanc hoje no mundo, né, dito pela crítica, é da Nova Zelândia. Então você tem ali, nós estamos bem ao sul, cercado do mar, 2 ilhas dali da Nova Zelândia e Sauvignon Blancs maravilhosos. No Chile, onde estão melhores Sauvignon Blanc? Ali na costa do Pacífico, correto? Aonde você tem um bom Sauvignon Blanc também na Califórnia, que é uma região quente, na beira do Pacífico, lá na região de Russian River. São os melhores Sauvignon branco americanos, estão lá, né? Aonde você tem um bom Sauvignon Blanc? Ali no Vale do Loire, uma região fria já, né? Já é uma região que até neva muito na época do inverno. Então, procure. Vou pegar um bom vinho branco de Sauvignon Blanc, procura a região mais fria. Alto Adige, na Itália, né? Fuja do calorzão. Vitor, e a Argentina? Você tocou rapidamente, falou sobre brancos argentinos. Queria que você falasse um pouco mais. Eu falei para fugir um pouco da Sauvignon, porque como ela precisa de amplitude térmica, precisa de mais frio um pouquinho, vamos falar assim no geral, e Mendoza é muito quente, tá? Mas você tem grandes brancos argentinos. Hoje, se eu tiver que procurar um bom vinho branco da região da Argentina, eu procuraria vinho de Semillon, né? Semillon, 2 L's, né? É uma casta branca que está indo muito bem, fazendo muito sucesso e estão vinhos bem assim, mais estruturados, vinhos mais florais, mas são vinhos muito, tá indo muito bem na Argentina. Que região que é? Mendoza mesmo. Mendoza. Eu particularmente acho, a Mendoza está fazendo um Semillon muito bom, mas como você tem também hoje grandes produtores na Patagônia Argentina, aí você já pode ficar mais tranquilo. Grandes Chardonnays. E no Brasil? Bom, espumante a gente sabe que o Brasil está fazendo bem, e branco. Olha, que graças a Deus o Brasil está cada vez melhorando mais, entendeu? Então hoje eu tenho degustado excelente Chardonnay na sub-região nossa de Pinto Bandeira, principalmente. Eu já provei tanto da Cave Gás quanto da Aurora, excelentes vinhos. Nós temos hoje vários pequenos produtores que estão aparecendo ali, toda a região ali de Bento, inclusive para Monte Belo do Sul, né? Recentemente nós tivemos na Sulina, né, degustando grandes brancos de pequenos produtores. Sim. E para nossa surpresa, o que está indo muito bem na nossa região aqui, Sudeste? A Sauvignon Blanc e a Viognier. Provei 2 Viognier fantásticos na região ali de entre Pinhal e Andradas, Santo Antônio do Jardim. Rapaz, espetacular. Foi uma surpresa, não só para mim, para como um rapaz que eu conheci, trabalha na França, ele foi lá só para degustar a Viognier, que ele ficou maravilhado. Ele falou, não, isso aqui é padrão França, é padrão mundial. O Vitor tem conversado muito comigo, a gente, né, troca ideias sobre vinho, fala sobre países, fala sobre castas. Não tenha preconceito com o vinho nacional. Não tenha preconceito, porque é recente a nossa história no vinho, não dá para comparar com as principais vinícolas do planeta em termos de tempo, de trabalho enológico, mas o Brasil está dando pouco a pouco passos importantes para ter um respeito internacional. Já tem no espumante, espero que em breve no branco e também no tinto. E a gente sempre falou de preço, né? Que é um limitador e tal. Nós vamos ter surpresas muito agradáveis de vinhos produzidos aqui em São Paulo, na nossa região. Eu tive a oportunidade de tomar agora, muito recentemente, Sauvignon Blanc, nosso aqui de Indaiatuba, da região aqui, próximo de Jundiaí, Águas da Prata. Gente, fantástico. Então nós vamos ter o quê? Grandes produtos, né? Grandes vinhos brancos, estamos falando de vinho branco, nós vamos ter muitos de Chirá, muito bom também aqui. Nós vamos ter grandes Sauvignon Blanc e perto. O que vai acontecer com isso? Vai desenvolver nosso enoturismo regional e fugir um pouco, né, desse taxa de importação, de grandes impostos. Nós vamos ter acesso a grandes vinhos a um preço mais acessível. Vitor, obrigado mais uma vez pela sua presença. Prazer. Esse Falando de Vinho está encerrado, mas voltaremos em breve, com toda certeza, ao lado do Vitor de Freitas, W7, em algum lugar desse estado de São Paulo,
Hoje aqui no Vitória Osteria e Carne. Em breve, num restaurante, numa vinícola que talvez você conheça. Até o próximo programa. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Solina Parrilha e Restaurante.